Imagina você indo fazer aquela trilha naquele parque, o bike tem aquela trilha super técnica e tem um pneu cortado e acabar o sábado muito mais cedo do que você gostaria. Quando isso acontece é porque o seu pneu não tem o TPI adequado para o tipo de trilha que você está querendo fazer. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho o que é essa qualidade do pneu e como você pode escolher melhor o seu pneu para uma trilha mais técnica. TPI é a sigla para Tread per Inch, que quer dizer a quantidade ali de fiozinhos por polegada na construção do pneu, na carcaça do pneu. Essa trama, esse TPI, ele é também dado por camadas, ou seja, são uma, duas, três camadas, com cada camada tem um X lá de TPI, e a soma faz a qualidade total do pneu. O que o TPI faz no pneu? Como eu já comentei, dificulta cortar o pneu. Você pode ter um pneu mais técnico, ou seja, aquele pneu que você pode entrar de lado nas curvas, entrar numa laje de rocha, onde tem aqueles cantos mais vivos, e às vezes até usar uma calibragem menor no pneu para poder dar uma tração maior, e mesmo assim não ter o pneu cortado, o pneu aguentar tudo isso. E além disso, o pneu ainda fica mais leve. Então, podemos dizer que quanto mais TPI você tem no pneu, mais o pneu é de performance, o pneu é para quem vai fazer competição ou vai fazer essas trilhas técnicas e gosta de uma pilotagem muito mais agressiva. No entanto, quando o pessoal constrói um pneu assim com várias camadas, dando um TPI alto, você não coloca tanta borracha no pneu, porque obviamente ele perde, se você colocar muita borracha, aí ele perde mobilidade. Ter um pneu cheio de TPI e muita borracha é bobagem. E uma coisa anula a outra. Ou seja, se você constrói um pneu, vamos supor, não tem, mas falar 300 TPI com muita borracha, o que seria a qualidade dele ser leve e tudo mais, você vai acabar perdendo. Nisso, um pneu com TPI alto, tipo 200, 240, que é um pneu técnico bom, ele tem uma durabilidade menor porque ele tem menos borracha para ressaltar essas qualidades de força, de poder trabalhar melhor. Com isso, na hora de escolher o pneu, você precisa levar tudo isso em consideração. Ou seja, para usar numa trilha técnica, um pneu com TPI alto é melhor. Só que não vai achar que esse pneu vai durar muito mais do que um Marathon, por exemplo, que tem um TPI médio para baixo. Vamos supor, esse pneu aqui, que é o Marathon, que o pessoal adora usar em cicloturismo, ele tem um TPI de 67 por camada. E ele dá 134 TPI, só que ele tem muito mais borracha, ainda tem o antifuro aqui. Não é um pneu para ficar andando de lado, é um pneu que você vai reto, fino, para desenvolver mais na estrada. Então ele precisa de mais borracha, o antifuro aqui deixa ele um pouquinho mais duro, e aí não tem por que você colocar muito TPI nele. Porque nas laterais você não vai precisar. O TPI dele de 134 já dá a garantia de que você possa usar uma calibragem boa aqui do lado, sem esgarçar as laterais. Com isso você tem um pneu muito bom, que é o ideal para a estrada. Se você pega um pneu de 240 TPI para fazer cicloturismo na estrada, conseguir, vai acabar antes que o Marathon, que tem menos. Só que nessa de você escolher qual o melhor, você pode esbarrar no preço. Exemplo, um pneu de 240 TPI é cerca de R$400, falando aqui primeiro semestre de 2016. Então aí você precisa balancear isso. Aqui temos exemplo. Esse pneu aqui da Continental tem 180 TPI. Todo pneu que já vem dobrado tem TPI maior do que o outro que é de arame, que é mais duro. Então aqui você tem o 180. Ele é 3,60. Se você olhar no desenho das camadas, você vai ver que tem 3 camadas aqui e 2 aqui. Então na verdade ele tem um TPI 120 na lateral e 180 em cima.
é muito bom. Pelo preço que é esse pneu aqui, ele já dá uma resistência muito boa. Se você for para um performance desse aqui, um Half Racing da Schwalbe, ele tem 210 de TPI e ele já tem 3 camadas, tanto na região aqui dos cravos quanto na lateral. Então, obviamente, ele vai aguentar muito mais, principalmente ele pegar de lado, pegar pedra na lateral do pneu ou usar uma calibragem menor. Então é isso que você tem que ver. E isso não está aqui na ficha técnica na hora que você vai comprar na loja. Isso aqui está na ficha técnica no site do fabricante. Outra coisa, a Schwalbe informa o EPI, como eles chamam lá, por camada. Então você tem que ver o desenho. A Continental já informa por total. Então tem que ver esse total. E às vezes ela dá esse total, está dando o total da bandagem, como é o caso aqui desse Continental. Aí se você for olhar o desenho, você vai ver que na lateral é 120. Eu tenho que fuçar tudo isso. Mas de linha, se você vai numa loja, na hora de escolher numa loja, todo pneu, mesmo de arame, que já vem mais molinho assim, que você vê que ele já é mais molinho, ele tem um TPI maior, obviamente sendo uma marca melhor. Quanto mais endurece o pneu, provavelmente ele tem menos TPI. Esse carinha aqui da Schwalbe é de arame, é um pneu relativamente barato, né? A gente já mostrou em outro vídeo que ele tem um desenho aqui praticamente igual ao do Racing Half, que é um pneu para iniciantes. Ele tem um TPI de 150, que já é muito bom. Então, quando você vai na loja pegar, assim, esse aqui já é leve, molinho, então já é um TPI um pouquinho maior. Dobrou, ele entregue para você assim dobrado, ele é maior do que esse daqui. E aí os de performance, obviamente, já começam a ter um TPI maior. Como você pode saber qual é o TPI ideal para aquele parque que você quer fazer na nossa historinha lá do começo? Às vezes é por tentativa e erro. Às vezes é ver ou o seu pneu que rasgou, ou ver lá no parque que o pessoal está usando, ou ver o último que rasgou, qual era a marca. A marca é tal. Vai lá no site e vê quantos TPI tem aquele pneu. Você sabe que você tem que ir um passo adiante. 30 TPI a mais de um pneu para outro, vamos supor esse aqui de 150 para esse de 180, já é bastante coisa. Você já vai ter um pneu bem mais resistente para fazer sua trilha. Se mesmo assim não é suficiente, você tem que passar, esse aqui é 210, 3 de 67, dá 200 passa de 200 TPI. Acima dele tem um de 240, tá? Mais do que isso já é mais difícil, mas 200, 240 TPI já é muita coisa, tá? Basicamente para competição. Por uma trilha leve, parque, para brincar no parque, 180 TPI já deve ser o suficiente, tá? E você vai ter uma relação aí de preço bem legal. Tanto outro detalhe para saber quando o pneu tem um TPI legal, pneu que suporta você usar sem câmera, usar ele com selante, ele já tem uma estrutura bem interessante. Então esse daqui já pode ser usado com selante, então ele já tem 180, 120 na lateral, já deve dar para uma recreação, mesmo uma pilotagem técnica, deve ser bem interessante. Se você vai para a competição, aí vai para o outro, abaixa mais o peso ainda e tem um TPI que garante que você não vai ter pneu furado e pode fazer a prova inteira. Se você é iniciante, não sabe qual é a coisa, aí você pega o mesmo de arame, você vê que ele já é mais molinho, ele já é interessante. Agora, se você vai fazer cicloturismo, viagem e tudo mais, às vezes o que importa é ter mais borracha para o pneu durar 10 mil quilômetros, não é o caso do Marathon. Vale a pena também olhar o TPI, tá? Porque isso faz diferença. Tanto é que você pega um pneu desse de Marathon, também custa relativamente caro. Se você comparar com, às vezes, um outro pneu que parece com a mesma cara, provavelmente às vezes só tem uma camada de carcaça ali, o TPI é de 80, por assim dizer, entendeu? Então aí você já é um pneu um pouquinho mais fraco, então dá para analisar também, só que aí o foco fica um pouquinho diferente. Espero que tenha dado para entender o que é o TPI do pneu, e assim você vai conseguir escolher melhor o seu próximo pneu.